Glória a Deus. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Uma recomendação de Paulo ao seu filho Timóteo, dizendo: se alguém aparecer aí na comunidade de vocês, se alguém, não importa quem seja, que venha em nome do Senhor, que seja apóstolo, que seja evangelista, diácono, pastor, irmão da igreja, que recebeu a oportunidade, se alguém ensina falsas doutrinas, não doutrinas de regimento interno de igreja, doutrina do evangelho, se alguém ensina falsas doutrinas, que não seja o evangelho, que seja outra doutrina, Paulo diz: se alguém ensina isso, falsas doutrinas, e não concorda, não corrobora com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus, o padrão, Paulo está dizendo, o padrão é um só, diga, o padrão é um só. Paulo está dizendo, não existe outras doutrinas, só existe uma doutrinação, só existe uma regra a ser seguida. Se alguém aparecer aí ensinando outra doutrina, dando a vocês outra instrução que não seja a doutrina do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a base, a pedra de esquina, a pedra fundamental é o que Jesus ensinou. Se não é o que Jesus ensinou, não serve. Pode ser apóstolo semideus. Paulo está dizendo, se não for conforme a sã doutrina, se não corroborar com o que foi ensinado por Jesus, foge desse tipo de coisa. Não aceite outra doutrinação, só a doutrinação do que Jesus ensinou, e como o ensino que é segundo a piedade. O ensino de Cristo é um ensino que é segundo a piedade, aquilo que se compadece. Piedade é se compadecer. Piedade, o conceito de piedade é alguém que se condói, ou alguém que anda segundo a regra. Piedoso é todo aquele que vive em conformidade com o ensino. Por exemplo, antigamente, quando alguém vivia no evangelho pleno, dizia, olha que homem de Deus piedoso. Todo piedoso ele anda conforme a Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, pastor, isso aqui não tem nada a ver com o dinheiro. Calma, vamos por parte. Paulo está dizendo que o princípio de vida que eu e você temos que ter é o princípio da doutrinação de Jesus Cristo, que é segundo a piedade, que é segundo o que ele ensinou, que é segundo como Cristo viveu, como Cristo se comportou, como Cristo tratou as coisas, como Cristo tratou dinheiro, como Cristo tratou os bens materiais, como Cristo tratou a vida. Então Paulo está dizendo, se alguém vir com outro modelo, que não seja segundo a piedade, que é a doutrina de Cristo, esse é mentiroso, orgulhoso e nada entende. Paulo está dizendo, se alguém ensina outra coisa que não seja segundo os padrões do evangelho de Jesus Cristo, que não seja segundo a forma de vida, de pensar, de se comportar, que foi segundo a piedade, ele se compadecendo das pessoas, ele ajudando pessoas, ele curando o aflito, sarando o doente, amando as pessoas, perdoando as pessoas, preocupando-se com as pessoas.
Se não viver isso, se você não colocar isso aí na prática, e alguém ensinar fora disso, Paulo está dizendo, isso aí é orgulho. É uma pessoa orgulhosa. Ela está interessada só nela mesma. Ela está preocupada com os interesses dela. E dizendo entender de Deus, de Jesus e de Evangelho, e Paulo diz, mentiroso, não entende nada, não conhece Jesus e não conhece Evangelho nenhum. E por aqui você já está vendo que tem muita gente por aí orgulhosa que não entende nada do Evangelho. Porque o interesse da pessoa não é a doutrinação de Cristo e não é segundo a piedade. Paulo diz, é orgulhoso e não entende nada. E isso só vai trazer doença, briga, contenda, discórdia e desentendimento. Aí ele continua dizendo no versículo de número 4. Esse tipo de gente, Paulo está dizendo, que vive assim, seja com ordenação pastoral, seja com ordenação ou não, mas que ensina contra a piedade, contra a doutrina de Cristo, que não é segundo o modelo de Cristo, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias. Ele se interessa, o interesse dele é o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, ou seja, é debate, é bate-boca. Mas não está preocupado não com o Evangelho, porque ele quer mostrar para as pessoas que é desse jeito, mas é do meu jeito, tem que ser assim, eu gosto assim, eu amo assim, eu vai ser desse jeito, porque é o interesse dele. Então ele começa a ter controvérsias, contenda, que vai acabar resultando em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Paulo está dizendo, essas coisas, se não ensinar a sã doutrinação do Evangelho, segundo a piedade, isso só vai causar o quê? Interesse pessoal. A pessoa vai começar a buscar os seus próprios interesses, e buscando os seus próprios interesses, entra por um caminho de várias controvérsias, ou seja, cai em contradição, prega a Cristo e desprega a Cristo no mesmo tempo, contendas acerca de palavras, fica debatendo não porque é assim, não é que ela está debatendo o texto sagrado, o que Cristo fez, não, está defendendo a ideologia e o que ela acredita que é certo para ela. Ela está debatendo não, porque eu creio que é assim, porque está escrito. Ela pega o texto solto e diz é assim. Ela não pega o contexto, ela não faz toda a análise sistemática da coisa. E ela diz não, porque um versículo diz que eu tenho que ficar rico. Então ela bate boca com outro que diz não, mas a riqueza não se consiste em ter bens. Não, mas aqui diz que é para mim ficar rico. Então ela começa a debater, usar a Bíblia e a palavra de Deus para defender a sua ganância de querer ter, de possuir. E a pessoa começa a usar a Bíblia como fonte de lucro e de ganho pessoal, mas não quer viver segundo a doutrinação do Evangelho, segundo a piedade. Não, ela quer entrar nessas controvérsias. Aí resulta em inveja, porque eu tenho mais do que você e eu quero mais, é ganância, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Não conhece a verdade, está com a mente corrompida, porque o interesse da pessoa é ganho, 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 bem, 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 eu preciso ter, eu preciso ganhar, e ela usa o Evangelho como base para a sua ganância, para o seu ter. Pastor, é pecado ter? Não vou chegar lá. Mas Paulo está dizendo que quem tem esse hábito, quem tem essa mentalidade, está privado da verdade. Os quais pensam que a piedade, que a doutrina do Evangelho, que a vida de Cristo é fonte de ganho, é fonte de lucro.
Aí eu te pergunto, quantas pessoas estão vivendo assim hoje no Evangelho, pensando que o nome de Cristo, a doutrina de Cristo, a vida de Cristo é motivo de lucro? Consumista, te faz um crente consumista. Olha só, começa a usar o Evangelho como fonte de ganho. Começa a usar o Evangelho para querer ter. Sim ou não? Aí você começa a criar um cristão ganancioso. Um cristão que ele acha que a vida se consiste em ter. Morre de trabalhar para ter e ainda usando a palavra de Deus, fugindo da doutrina do Evangelho de Cristo e da piedade de Cristo, achando que sabe alguma coisa, e Paulo diz que não sabe nada, são privados da verdade. Pensa que conhece a verdade, mas não conhece a verdade de Cristo. E isso vai trazer grandes destruições e grandes angústias para a pessoa, porque ela começa a pensar que a fé é fonte de lucro. Ela vem para a igreja pensando que é um cassino. Vou para a igreja porque eu vou prosperar. Eu vou para a igreja porque as coisas vão dar certo para mim. Eu vou para a oração porque Deus vai abrir porta para mim. Sim ou não? Ou eu estou falando alguma bobagem? E te empurra campanhas abaixo e mais campanhas abaixo, porque vão te prometendo o céu e a terra que não são deles, é do Senhor. Prometem no nome de Deus muitas coisas com base na sua verdade, não na verdade, na doutrinação de Cristo e nem conforme segundo a piedade, mas segundo aquilo que eles acham que é verdade. Se alguém ensina falsas doutrinas, falso ensino, e muita gente vai atrás desses falsos ensinos, porque esses falsos ensinos supre a demanda da pessoa. Estou desempregado, é campanha da porta de não sei do que, é das 7 chaves, é de não sei de que mais, é disso e daquilo. Paulo está dizendo, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com a vida de Cristo, porque Cristo não fez nada disso, Cristo não se valeu disso, Cristo não enganou ninguém, Cristo só ensinou uma coisa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo ensinou um caminho de vida, Ele ensinou um caminho de verdade. Não um caminho de ganância, não um caminho de ter. Ele disse, quem tem 2 túnicas, dá uma para o outro. Jesus não ensinou a ganância. Quando chegaram para ele, Senhor, diz ao meu irmão para repartir a herança comigo, porque o mais velho, o primogênito, ficava com toda a riqueza do que era do pai. O mais novo, com ganância, disse, fala para o meu irmão dividir. Jesus disse, quem me colocou por repartidor entre vós? Eu não estou aqui para resolver questão de ter e de não ter de vocês. Vocês que se resolvam. É como se Jesus chegasse e dissesse, isso é problema de Evangelho não é isso. O Evangelho não está aqui para repartir para mais e para menos, para um, mais para outro, ou igualar todo mundo que vai ter igual, porque a pessoa pensa que o Evangelho é isso, eu vou ter igual o outro irmão, é ou não é? O outro está prosperando, eu também vou prosperar. Aí usa o Evangelho de Jesus. Paulo está dizendo, isso é falsa doutrina, isso é falsa doutrina. Pode ser quem for que ensine isso, está errado. Porque isso vai trazer contenda, ou não traz contenda? Ou não traz inveja? O outro fica dando testemunho, o outro fica lá embaixo, quando eu vou ter o meu? Gera inveja, não gera? Paulo disse, inveja, briga, difamação, começa a difamar o irmão, isso é mentira, isso aí é gambiarra.
Suspeitas malignas. Será que é verdade esse testemunho? Suspeitas malignas. Olha o que Paulo está dizendo. Se não é o verdadeiro evangelho, só vai trazer essas coisas. Com todo respeito, minha gente, eu não sou contra igreja nenhuma. Não me tenha, você que me assiste no YouTube, no Facebook, aí na minha rede de relacionamento, você que está aqui também na igreja, que está ouvindo na web rádio. Não me tenha eu como alguém que sou contra. Não sou contra, mas eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Em pleno século 20 e 21 é o que você está mais vendo, é isso. Pouco evangelho e pessoas preocupadas em ganância, em ter... Olha hoje, com todo respeito, foi liberado o FGTS, mas o centro de Mogi estava assim hoje para o povo receber. O povo é motivado, a motivação, a base motivacional das pessoas muitas vezes é a ganância. É o querer ter, é o querer ter, é o dinheiro, é ter, é comprar, é negociar. E o Evangelho não ensina isso. O Evangelho é fonte de vida para todo aquele que nele crer. O Evangelho é para gerar vida em nós. Mesmo não tendo, nós vamos ter, porque a vida está em nós. Não com a busca louca, cega, fazer da vida isso. Não, a vida é maior do que ter. Tem gente que não tem nada, mas tem o amor de Deus dentro de si, que vive muito bem. Tem gente que mora num casebre, mas é cheio de lealdade, integridade, de misericórdia, de amor, de fé, cheio de perdão no coração, cheio de misericórdia. Essa pessoa é mais rica do que qualquer outro ser humano na terra que tenha ouro e prata. É uma pessoa que foge dessas coisas. Versículo 6. De fato, a piedade com contentamento. Paulo está dizendo, a piedade, o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina de Cristo, é com contentamento, que na verdade quando você está contente, é aí que você tem lucro, é aí que você consegue resultado, é quando você vive uma vida satisfeita. Que você tem contentamento de tudo, você vive contente. Independente de ter ou não, você vive no contentamento, sabendo que o teu coração está cheio de Deus. Porque essa é a verdadeira fonte de lucro, minha gente. O nosso lucro não vem do dinheiro. O nosso lucro não vem do resultado do trabalho. O nosso lucro vem do contentamento, de uma piedade verdadeira, porque de fato a piedade com contentamento, uma vida certa, vivendo o evangelho, vivendo no amor, vivendo no perdão, vivendo na misericórdia, vivendo em paz. Quando você vive assim, isso gera lucro na tua vida. É isso que traz lucro, é isso que nos traz o enriquecimento. É isso que vai trazer a provisão de Deus, o contentamento, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Aí a pessoa está brigando por dinheiro, está brigando por isso, está brigando por bens, está brigando por bens, coisas materiais que a ferrugem acaba, que a traça destrói, que os ladrões vêm e roubam. Jesus disse, faça bolsas no céu, faça crédito no céu, e crédito no céu não se faz com dinheiro, crédito no céu não se faz com ouro, com prata, com diamante, pedras preciosas. Bolsas no céu se faz com amor, com misericórdia, com piedade, com humildade, com simplicidade, guardando a palavra de Jesus Cristo. Aí você faz uma bolsa no céu, da qual trazerá um grande lucro para você, que é ter vida e vida com abundância, em nome de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro lucro, é a verdadeira vida que Deus tem preparada para aqueles que o amam. Por isso, Paulo disse no verso 8, por isso, nós temos que aprender uma coisa. Pastor, como que eu vou lidar com finanças? Aqui agora, se contentando com o que você tem. Sabe por que você não sabe lidar com dinheiro? Porque muitas vezes você não se contenta com o que tem.
Ah, pastor, eu quero mais. E por causa do mais a gente acaba se endividando, né? Sim ou não? Não é o dinheiro que é pouco. É porque nós queremos mais. Eu vou te provar na Bíblia A mais B, em Eclesiastes. Quem muito quer dinheiro e quem muito quer as coisas nunca se farta. E por causa disso não tem vida, vai estar sempre endividado. Porque o dinheiro nunca vai dar para quem não está satisfeito. O dinheiro nunca é suficiente para quem não tem contentamento. Pastor, como assim? Você lembra uma mulher lá no Antigo Testamento que ela era a esposa de um profeta que morreu, sim ou não? Dívida, como eu te disse aqui antes da oração, todo mundo, quem não tem dívida, tire a primeira pedra. O problema não é ter dívida, o problema é, você tem contentamento? Porque o que Paulo diz? Que o contentamento com piedade é grande fonte de lucro. Capítulo de número 6, verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e nada levaremos. O esposo dela não levou nada, ainda deixou dívida, sim ou não? E ela foi falar com o profeta, porque o credor foi bater na porta para levar os filhos dela para ser escravo. E ela disse: o que eu faço? O meu esposo era um homem de Deus, era profeta. Crente fica endividado. Mas estar endividado não é motivo de você perder a cabeça e distorcer a palavra de Deus, a doutrina de Cristo para benefício próprio, para se dar bem. Endividado, todo homem de Deus fica, e mulher de Deus fica, por algum desajuste, por algum descontrole, por algum motivo. Fica endividado, sem condição de poder arcar, fez um projeto, não deu certo, acabou se endividando. Porque, igual o filho do profeta, por isso que temos que comer o que vestir, estejamos satisfeitos. Veja que a pessoa está satisfeita e contente aqui, como diz aqui, com contentamento é fonte de lucro. Essa mulher está endividada, lá do livro de Reis. E ela vai até o profeta, e o profeta diz: mulher, o que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Só tenho é o que é o satisfatório, e é o único contentamento. Eu tenho que me conter com o que tenho. O que eu tenho? Uma botija de azeite. Só, estou satisfeito. É só o que eu tenho. Isso é satisfatório. Isso é contentamento que ficou comigo. A única coisa que ficou dentro da minha casa é satisfatório e é o único contentamento que eu tenho. Eu vou ter que me contentar com um pouco de azeite e eu tenho que estar satisfeita com o que sobrou. E o profeta disse: muito bem, está aí, o milagre está aí. Você entendeu já. Você já tem o contentamento, você tem que se contentar com azeite. E você tem que se satisfazer com esse pouco de azeite que sobrou. E é a partir daí que a coisa vai começar a acontecer. Quando você entender que você tem que se satisfazer com o que tem e estar contente com aquilo que tem, é aí que Deus começa a operar na tua vida. É aí que o pouco começa a se tornar muito. É aí que o pouco começa a pagar dívidas que você não podia nem pagar. Aí você começa a saldar aquilo que você não podia nem saldar, porque o pouco com Deus, na satisfação e no contentamento, se torna muito. E muitas vezes a pessoa não está satisfeita com o salário que ela tem, ela não está contente com o pouco que Deus... Não, mas ela está naquela ganância, ela começa a usar o Evangelho de Cristo para na ganância. Não, porque Cristo eu tenho que me abençoar, porque se diz a tua palavra assim, que se eu dar o dízimo, você vai derramar milhões sobre a minha vida. E ela começa a falsificar a palavra de Deus para poder se dar bem na vida, sim ou não? E aí ela começa a usar dizendo: eu vou até usar a fé, usa a fé.
Usa a fé para poder meter os pés pelas mãos e depois envergonhar o nome do Senhor. Aquela mulher com pouco, ela entrou dentro de casa e Eliseu disse, falou, vai para tua casa, pega esse azeite, pede vasos emprestados e vai vertendo azeite nas vasilhas. E ela foi vertendo. Enquanto tinha vasilha, ela foi vertendo a coisa. Aí acabou as vasilhas. Quando a pessoa está satisfeita e com contentamento, minha gente, ela não ficou na ganância, meus filhos, sai procurando mais, vai atrás de mais, porque agora aqui o negócio está bom, está multiplicando, é azeite para todo lado, meus filhos, vai pedir mais, vai andar 10 quilômetros atrás de vasilha, que esse azeite não pode parar. Vamos aproveitar da bênção e da palavra do homem de Deus, vamos fazer uma nova doutrina para a gente, para ter mais azeite. Não, ela parou, quando acabou a vasilha, o contentamento, satisfação, e disse, tá bom, deixa eu ir lá até o homem de Deus, acabou a vasilha, as vasilhas estão tudo cheias de azeite, muito bem, vai para tua casa, vende azeite, paga a dívida do teu marido, e ainda vai ter o suficiente para pagar a dívida, e ainda vai sobrar para você e para os teus filhos, porque você aprendeu que lucro e vantagem no reino de Deus é acreditar na palavra e se estar satisfeito e contente com aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, minha gente. Esteja satisfeito com aquilo que Deus colocou. Esteja no contentamento, porque o contentamento e a satisfação é a grande fonte de lucro para a gente. Só que nós, muitas das vezes, não estamos satisfeitos com a casa que Deus nos deu, com o trabalho que Deus nos deu. Nós vamos se matando. E aí se torna ganancioso, falsificando a piedade e a doutrina de Jesus, porque Jesus disse, tem 5 pães e 2 peixes, dá o suficiente. Jesus estava sem dinheiro para pagar o imposto dele, Pedro também. Jesus disse, faz o seguinte, vai pescar, na boca do peixe tem o suficiente para mim e para ti. Só que nós não vivemos o evangelho, nós falsificamos o evangelho às vezes ao nosso próprio interesse, achando que conhecemos a verdade. E Paulo diz, nada sabe, metido a sabichões, mas tirando vantagem do evangelho, pensando que o evangelho é fonte de lucro, achando que é com o evangelho que eu vou me dar bem, agora que eu vou arrebentar na vida. Para de esperteza, que essa esperteza não vai para lugar nenhum. Aí Paulo diz, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, capazes de prejudicar. Ou seja, quem é ganancioso, quem quer avidez de querer, eu quero, eu vou fazer o que for, acaba caindo em tentações, em armadilha e em desejos descontrolados. A pessoa quer, aí quer uma coisa, quer outra, e quer uma coisa, quer outra, e agora não para. Uma inquietação dos infernos na vida da pessoa, desenfreado. Porque eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não se contenta, tem um arroz para comer, o feijão hoje, glória, graças a Deus, tem um ovinho maravilhoso. No dia que tiver a picanha, glória a Deus também, do mesmo jeito. Tem para comer no restaurante, coma no restaurante. Tem para comer em casa, come em casa. Mas para que ficar com essa avidez de querer ostentar? Aí cai em tentação. Cai em tentação e em algumas armadilhas. É a promoção do Black Friday. Cai no engano dos juros altos. Cai na tentação de comprar sem precisar. Tem 3 sapatos, vai comprar mais um para quê? Só para fazer mais uma dívida. Cai em tentações e desejos descontrolados, porque aí a pessoa que começa com essa avidez não sabe controlar o que tem, não sabe viver com o que tem. Independente de ser dinheiro ou não, você tem que aprender a viver com o que tem. Senão você cai num descontrole de desejo, você fica descontrolado, você perde o controle sobre as emoções e sobre aquilo que deseja, então você vai se tornar compulsivo. Um comprador e uma compradora compulsiva,
desejoso para comprar. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, mas um desejo descontrolado, e muitas vezes faz coisas absurdas para poder comprar e ter aquilo. Mente, engana, trapaceia, porque desejos descontrolados e nocivos. Nocivo, a palavra nocivo é aquela coisa que a pessoa é capaz de prejudicar, que causa dano a alguém. Ou seja, a pessoa, para ter o que ela tem, para ter aquilo que ela deseja, ela acaba agindo com nocividade. Ela é capaz de prejudicar e ocasionar danos aos outros para se dar bem. Então ela aí compra e não paga. É assim ou não é? Prejudicou a pessoa que depende daquele dinheiro para viver. Porque desejos descontrolados e nocivos, capaz de prejudicar. Nocivo é alguém que é capaz de prejudicar, que ocasiona danos ao outro. E a pessoa, porque não sabe controlar o dinheiro, não sabe controlar o que tem, acaba trazendo danos a quem? Não se contenta com arroz e com feijão, com a comidinha que Deus deu, e aí muitas vezes acaba prejudicando o outro que tem na casa que tem. Porque não soube lidar com o pouco que tem, quer coma pouco, quer coma muito, aprenda a lidar com isso, estejamos satisfeitos. Só que a pessoa nunca está satisfeita, então o teu dinheiro nunca vai dar. Nunca será o suficiente, você nunca vai ter paz. Você nunca vai ter paz. Que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Quantas pessoas mergulharam na ruína e na destruição por causa de não saberem lidar com os bens e com aquilo que Deus lhe deu? Sim ou não? Perdeu o casamento, perdeu a saúde, perdeu a honra, porque começou a fazer suborno, começou a enganar, defraudar, mentir para ter, e vai enganando, daqui a pouco perde até a dignidade. Começa a entrar num caminho de destruição total. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por causa desta cobiça do dinheiro, desviaram-se da fé. Então tudo desviado quem vive assim. Paulo está dizendo, pessoas que estão motivadas pelo poder de ter, de querer, de ter. Eu preciso, pastor, então quer dizer que eu não posso ter? Pode sim. Você pode ter, mas você tem que estar satisfeito. Se Deus te deu R$1.000 de salário, viva com os R$1.000 e não reclame. Se Deus te deu 10.000, viva com 10.000. Não queiras fazer mais do que você não tenha. Como eu te disse, dívida, vou repetir, todo mundo tem. Por qualquer motivo você contrai dívida. E ninguém contrai dívida porque quer. Mas tem pessoas que contraem dívida e se tornam uma vida miserável financeiramente, porque tem essa avidez por querer por ganância, por ter, que leva as pessoas e mergulham, as pessoas estão mergulhadas na ruína e na destruição, e acabam tão desviados da fé, e se atormentaram-se com muitos sofrimentos. A pessoa hoje está tomando calmante, não dorme, não tem paz, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu a dignidade, está num sofrimento só por causa de recurso. Quando Paulo está dizendo, não vivam assim, e se alguém pregar um evangelho desse, cai fora. Não aceite esse tipo de evangelho que faz você se tornar ganancioso. Porque Jesus não foi assim, Cristo não foi assim. A doutrina de nosso Senhor Jesus é o ensino que é segundo a piedade. É um ensino que ensina a viver com aquilo que se tem. O pão de cada dia dai-nos hoje. É na dependência e na confiança de Deus, trabalhando, suando e administrando com sabedoria o que Deus tem. Lembra a parábola da providência em Lucas 14? Que ele diz o seguinte: ninguém que vai construir, sai construindo, primeiro se assenta e faz as contas para ver se vai terminar a construção, para começando a construção não venha ter recurso para terminar, e aí fica inacabada e vem alguém dizendo, olha lá, começou e não terminou. Jesus está dizendo, a vida
da pessoa tem que ser conduzida dentro daquilo que Deus deu para ele. Uns Deus vai dar mais, outros Deus vai dar menos, mas se você ficar na dependência de Jesus Cristo e do Evangelho de Cristo e não querer levar vantagem do Evangelho, você pode ter certeza de uma coisa. Ele disse: olhai para as aves dos céus, elas não trabalham, elas não fiam, elas não fazem crochê, elas não vai tecendo roupa, mas olha para elas. Não trabalham, nem fiam, nem ajuntam em celeiro, mas com tudo isso o Pai Celestial as alimenta. Pode ter certeza, minha amada e meu amado, se você colocar o Evangelho como base de justiça para você, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Se você for uma pessoa alegre no Espírito, se você for uma pessoa pacificada, se você praticar e buscar a justiça de Deus, aí todas as demais coisas te serão acrescentadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nada vai te faltar. Aí o pouco vai ser muito, e o muito vai continuar indo cada dia mais e mais. Pastor, como eu vou lidar com finanças? Eu pensei que você ia dizer como que eu vou gastar meu dinheiro. Como você vai lidar com finanças? Como Jesus lhe deu, aprendendo a viver com o que tem. Se eu tenho hoje, glória a Deus. Se eu não tenho, paciência. Pastor, como é que é? Olha para Jesus. Não era assim que Jesus vivia, um dia após outro? Tinha hoje, comia. Não tinha, paciência. No outro dia Deus vai prover. Tem para vestir? Vestiremos. Não tem hoje para vestir? Não vestiremos. Paulo disse: eu aprendi a ter e a não ter. Eu aprendi a estar em abastança e a passar fome. Eu aprendi a estar nu e a sem roupa e vestido. Mas eu estou instruído em toda maneira de viver, porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: a minha dependência é de Deus, eu dependo de Deus. Muitas vezes você está aí na angústia e no sofrimento terrível. Pastor, como eu vou pagar? Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Meu filho, viva o hoje de Deus na tua vida. Amanhã Deus cuidará. Para de ficar nessa angústia. Isso não é evangelho. Não usa a igreja como trampolim para a prosperidade. Te disse que prosperidade se consegue é com trabalho, é trabalhando, não com dinheiro. Porque quem quer se fartar de dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quem quer se fartar de bens nunca se fartará de bens. Vai comigo aqui em Eclesiastes para nós encerrar. Capítulo 5. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5. Se coloque de pé. Livro de Eclesiastes capítulo 5. A partir do verso 10. Diz assim, Salomão diz que as riquezas, elas não nos dão sentido na vida. Muitas vezes você está aí desesperado em ter dinheiro, em ter recursos e bens. Está esquecendo de viver a vida. Diz assim a partir do versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Jamais se fartará de dinheiro. Quem ama as riquezas jamais satisfeito com os seus rendimentos. Nunca está satisfeito com o que rende. Nunca é o suficiente. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumenta os que comem. Eu quero ganhar mais. Vai ter mais desgastos. Aonde se aumenta a riqueza, se aumenta o gasto. Quando aumenta os bens, também aumenta os que consomem. E que benefício traz os bens a quem os possui? Qual é o benefício?
se não dá um pouco de alegria aos seus olhos, ou seja, é só um pouquinho momentâneo, fica alegre, pois tudo se perde. Olha no verso 12, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas o sono dele é de paz, tá bom, ele dorme, é ameno. Mas a fartura de um homem rico não lhe trará tranquilidade, nem vai deixá-lo dormir. Há um grande mal e terrível que eu vi debaixo do sol: aquele que acumula as riquezas. E ele acumula riquezas é para a sua infelicidade, é para a infelicidade do seu possuidor, de quem a tem. Porque as riquezas se perdem em um mau negócio. Compra um negócio, se deu mal, você perde tudo. Uma negociação errada, vai tudo embora. Uma aplicação errada, tudo se perde. Para quê? As riquezas se perdem num mau negócio. E tendo filho, não vai ficar consigo. Aí vem um filho tolo e acaba com tudo. Os filhos destroem tudo. Aí vem um filho que não tem juízo, que nada ficará para o filho de que lhe nascer. O homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Nada, nada, todo esforço é inútil. Que se eu morrer hoje, tudo que eu fiz nesses 35 anos de vida foi só angústia, cansaço e enfado. Se eu não aproveitei a vida, todo o trabalho foi enfado e cansaço. Vou trabalhar para ter mais dinheiro, vou trabalhar para ter, vou juntar. Se eu morrer hoje, não levo nada. Há também outro mal terrível, verso 16. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Ou seja, ele trabalha para o vento. Trabalha, mas chega no final do mês, o dinheiro já foi de novo. Tem que correr atrás do negócio, é igual o vento. Passa toda a sua vida nas trevas. É uma treva, você fica angustiado. Você olha para o lado e para o outro, não vê. Meu Deus do céu, pessoa que vive em pró disso, vive só em trevas. Não vive alegre, não vive preocupado do que eu vou fazer, como é que eu vou comprar, como é que eu vou pagar, meu Deus. Vive só em trevas, não consegue ver a vida bela, não consegue ver o sol nascer, o vento bater no rosto, não consegue caminhar descalço num parque, não curte a vida. Ele só vive em trevas, ele quer dinheiro, ele trabalha, é domingo a domingo, de sol a sol, a vida é isso. Vive nas trevas todos os dias, com grande frustração e doença e amargura. Que ele morre de trabalhar e não consegue alcançar o objetivo. É bobagem. Porque, minha gente, é Deus que faz tanto querer quanto efetuar. É Deus que opera em nós. Se Deus quiser que nós fiquemos ricos, Ele faz nos ficar ricos. Se Deus não quiser, não vai. É frustração e doença. Vamos ficar se matando para ficar rico e próspero. Passa toda a sua vida debaixo de angústia. Assim descobri que para o homem o melhor é o que mais vale a pena é comer. Olha aqui, Salomão diz, o que é bom para a gente, você trabalha, você se esforça, é um trabalhador, então faça o seguinte: come, bebe, desfruta do resultado de todo o teu trabalho que fez debaixo do sol durante poucos dias de vida que Deus lhe dá, 70 anos. Trabalhou, vai comer, meu filho. Opa, trabalhei hoje, deu tempo, chega em casa, aproveita a comida que está na mesa, aproveita a tua casinha que está ali, aproveita o momento. Para de reclamar, de ser ganancioso, porque isso é bom. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, seja feliz se Deus te deu isso, se Deus te deu casa boa, comida boa, carro bom, vestes boas. Poxa, desfrute disso, aceita a tua sorte e ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus.
Raramente essa pessoa fica passando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Aí você vai viver todos os dias alegre, a vida não vai ser breve não, você não vai querer que a vida mais acabe, porque você entendeu que a vida não é ter dinheiro e dinheiro e dinheiro e dinheiro. Pastor, como é que eu faço com as minhas finanças? Aproveite ela com sensatez, sabedoria, sabendo que o teu Deus é o dono do ouro e da prata, e você não vive em prol das coisas, mas você vive pela graça de Deus e para ser salvo, e salva e ter uma vida plena com alegria no coração. Então vá para casa, seja salário mínimo ou salário máximo, invista na vida, não reclame, não reclame. Se endividou, os credores estão cobrando, tenha um contentamento, esteja satisfeito. Meu Deus vai me dar recursos e eu vou conseguir, eu vou dormir, vou descansar em Deus, Deus vai preparar, porque eu sou do Evangelho, eu sou da palavra, eu não falsifico a palavra. Então quem não falsifica a palavra e sustém a palavra, Deus o sustentará com a destra da sua justiça. Fique em paz.